Trump decretou o bloqueio da Venezuela. Petroleiros sancionados não podem entrar nem sair do espaço lá marítimo da Venezuela, né? Isso tem muita gente chamando de bloqueio, outros falando que é embargo. Por quê? Qual que é a diferença? Embargo é seletivo, é só parcial. Bloqueio é completo, né? E aparentemente é de fato um embargo, porque o Trump proibiu os petroleiros sancionados de entrarem na Venezuela. Ele deixou bem claro que são os petroleiros sancionados, né? A gente já tem um petroleiro, pelo menos, que está por aqui, que é um petroleiro russo chamado Hyperion, que está sancionado e que estava com destino aqui, a algum porto aqui na região de Caracas, e aparentemente desistiu de chegar em Caracas. Ele ia encostar ontem para descarregar uma carga de petróleo leve, né? Lembra, o petróleo da Venezuela é um petróleo pesado, então ela precisa misturar com petróleo leve. Vem da Rússia, vem da Arábia Saudita, vem do Irã, muita coisa do Irã também. Então esse é um petroleiro russo que estava aqui e pode ser o primeiro a tentar furar esse bloqueio. Eu acho que eles não vão ter coragem, não. O Maduro falou que ofereceu ajuda, falou que ia mandar a marinha venezuelana escoltar o navio e não sei o que lá, mas eu acho que o pessoal não vai ter coragem, não. Vamos ver como é que está essa história aqui. Também temos a situação de que continuam os aviõezinhos americanos aqui, todos próximos aqui da Venezuela, fazendo aquelas operações de sempre. E também temos o idiota do Lula falando, se oferecendo para mediar essa conversa entre o Trump e o Maduro. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Venezuela. Hoje, dia 18 de dezembro de 2025, são 5 da tarde aqui no Rio de Janeiro, 4 da tarde lá em Caracas, no momento que eu gravo esse vídeo. E essas notícias aqui foram sugeridas por Cansei de Políticos Decidindo Minha Vida, Vovó Vida Louca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a gente falou ontem que o Trump, ontem teve pronunciamento do Trump, eu já falei sobre isso lá no Ancapsu, a gente fez uma live aqui acompanhando o pronunciamento do Trump e o Trump não falou nada, né? Tava aqui, ó, a Polymarket estava dizendo que tinha 91% de chance do Trump mencionar o tema Venezuela na Casa Branca ontem e o Trump não falou nada de Venezuela, não falou nada. Falou sobre como que ele é muito melhor que o Biden é uma bosta, que ele é muito bom, que a inflação do Biden era alta, a inflação com ele tá baixa. Aquele é lorota de político, todo político fala essas lorotas mesmo, mas de coisa concreta... Ah, teve uma coisa concreta que ele falou, ele prometeu um checão de $1.776 para cada militar americano aí antes do Natal. Segundo ele, é dinheiro das tarifas, que as tarifas maravilhosas e coisa e tal, que são os próprios americanos que pagam as tarifas, né? Imposto quem paga é a própria população, né? Então ele está dizendo aqui que vai retornar para a população 1.776 em homenagem ao ano de independência dos Estados Unidos. 1776 foi o ano da independência deles lá, então vai dar um checão para cada militar americano. Assim, é legal, parabéns para os militares, vão poder comprar o peru, mas fora isso não é nada de muito impacto no final das contas, né? Mas ele confirmou o bloqueio naval contra a Venezuela, ou melhor, o embargo naval contra a Venezuela. Se você olhar aqui, ó, olha só, aqui está o Hyperion, que é esse navio aqui, ó, um navio russo petroleiro que está carregado de petróleo leve e que deveria chegar no dia 17 de dezembro, ou seja, ontem, no porto na Venezuela, né? Aqui, ó, é um petroleiro russo, Hyperion, que é sancionado pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pelo Canadá, pela Europa, e que, de acordo com relatórios, deveria atracar ontem em José, eu não sei, José deve ser o nome de algum porto lá na Venezuela, não sei qual, né? Para descarregar diluente. O que quer dizer com diluente? É justamente o petróleo mais leve que é usado para diluir, né, para misturar com o petróleo venezuelano, que é um petróleo pesado, igual o petróleo brasileiro, diga-se de passagem, e daí ele estava parado, não teve coragem de atracar, né? Ele está fora da água territorial venezuelana para não ter problema e não se sabe o que ele vai fazer. E a verdade é que se você acompanhar, ele está aqui ainda, está aqui perto de Aruba, muito perto de onde ele estava quando gravou aqui, ó, né? Mesma posição basicamente, está parado, sem saber para onde vai, o que fazer e coisa e tal. Ele está dizendo agora que ele vai chegar no dia 19/12, mas não diz mais aonde que ele vai chegar no dia 19/12. Então ele está indo para não se sabe aonde. Vamos aguardar o que vai acontecer com esse petroleiro, se ele vai tentar furar o bloqueio americano. Se tentar, esse daqui é claramente um petroleiro que está de acordo com as regras
do Trump. Ou seja, quer dizer, se ele tentar atracar na Venezuela, pelo que o Trump falou, o Trump vai ter que confiscar esse petroleiro. Não sabemos se isso vai acontecer ou não vai acontecer. Afinal, o Trump faz mais taco do que tudo. O Trump always chickens out. O Trump sempre se acovarda, sempre deixa de fazer as coisas. Mas vamos ver o que vai acontecer com esse petroleiro aqui na região, né? Ele tá para ir para a Venezuela. Aonde que ele vai? Se vai mesmo, a gente não sabe. O que é isso daqui? Está dizendo que ele estaria indo para aqui o porto aqui, um porto na Venezuela, olha só, mas eu não sei não, hein? Vamos ver. Estava previsto que ele iria atracar ontem, dia 17, agora está dizendo que ele vai atracar dia 19. Eu acho que não vai atracar não, vamos ver se vai ter coragem. Está aqui quietinho atrás de Aruba. Aruba, lembra? Aruba, né? Na verdade é Holanda isso aqui, tá? Antilhas holandesas. Então, ou seja, ele não está em águas territoriais da Venezuela. Portanto, por enquanto, os americanos não estão fazendo nada, né? E como eu falei para vocês, como é que é fácil para os americanos fazerem um embargo ou um bloqueio naval aqui da Venezuela, porque toda a atividade de petróleo da Venezuela é concentrada nessa área aqui de Maracaibo. Então basta eles fecharem esse trechozinho aqui, né? É lógico, tem alguns outros portos aqui, tem algumas outras coisas aqui no resto da Venezuela, mas o grosso da exportação de petróleo da Venezuela é nessa região aqui. Vamos ver o que vai acontecer nisso daqui. Pode ser o primeiro petroleiro a furar o bloqueio dos Estados Unidos. É o que vai acontecer? Não sabemos, né? Bom, o pessoal está dizendo aqui que a Chevron continua exportando petróleo da Venezuela para os Estados Unidos. Então lembra que a Chevron foi autorizada pelo Biden, aliás, esse foi o acordo que o Lula fez com o Biden e com o Maduro lá atrás, que o Maduro faria eleições em 2024 em troca do Biden deixar a Chevron voltar a explorar petróleo na Venezuela, né? Isso para a Venezuela é muito bom, porque ela ganha dinheiro com isso, e o que a gente está sabendo agora é que a Chevron continua exportando óleo a partir da Venezuela em direção aos Estados Unidos. Tá aqui, ó, o Sal Mercogliano está falando um navio aqui, ó, que é o navio Anax, que saiu da Venezuela no dia 16 de dezembro e continua indo feliz da vida para Corpus Christi, Texas. Deve chegar dia 23 de dezembro aqui. Será que a gente consegue achar esse cara aqui? Eu não sei se a gente consegue achar esse cara aqui. Aqui, ó, tá aqui, ó. Anax. Tá aqui o Anax indo embora em direção a Corpus Christi, no Texas. Deve chegar lá no dia 23 do 12 em Corpus Christi, no Texas, está escrito aqui. Então, esse cara aqui é justamente um petroleiro que saiu há poucos dias atrás. A verdade é que saiu antes da decretação do coisa, saiu no dia 16 de dezembro, né? No dia 16 de dezembro, o Trump já tinha feito abordagem naquele outro petroleiro que ele confiscou lá, que era um petroleiro iraniano, mas não tinha anunciado ainda o bloqueio, ele anunciou no final do dia 16. Então, em princípio, pode ser que esse petroleiro tenha saído antes. Ele saiu aqui da região de Maracaibo e está indo em direção ao Texas. Mas aí que fica a dúvida. Por quê? Porque esse navio não é sancionado, ou seja, em tese ele não é sancionado e ele não está carregando uma carga não sancionada. Então, qual que é o problema que você tem aqui? Beleza, o Trump falou só que ele iria proibir o tráfico de navios sancionados. Então, em tese, esse daqui, como não está sancionado, como não tem nenhuma pena contra ele está deixando passar. Mas qual que é o problema dessa história? O Maduro está ganhando dinheiro do mesmo jeito. Se o Maduro continua podendo exportar petróleo, se tem petroleiros não sancionados que continuam operando, no caso da Chevron, inclusive mandando petróleo para os Estados Unidos, o Maduro continua ganhando dinheiro, né? Então, como ele está dizendo aqui, isso não é um bloqueio, isso é um embargo. E o problema de ser um embargo é que isso dificulta a venda de petróleo da Venezuela, mas não impede a venda de petróleo da Venezuela. Então, eu não sei, vamos ver o que vai acontecer aí. Eu espero que o Trump esteja planejando essa coisa direitinho, né? Tem um total de 75 navios que são sancionados, que estão ali na região. 20 deles estão carregados de óleo cru, outros 13 estão carregados com óleo combustível, né? E 38 dos 75 estão na lista da OFAC. É porque tem outras listas de navios sancionados também, tá? Então, ou seja, nessa região aqui tem um monte de navios sancionados por aqui, 75 no total. Aqui, ó, dos 38 que estão sancionados pela OFAC, então que você imagina que seriam aqueles que o Trump poderia sequestrar imediatamente, 17 parecem que podem sair a qualquer momento, e 8 deles estão prontos para sair, 8 com óleo cru e 2 com óleo combustível.
Então, está aqui a identidade desses petroleiros aqui, tem a informação, coisa e tal. Eu confesso que eu não sei aqui se eu entendi muito bem qual que é a história aqui. Ah, não, é porque está dizendo que eu não tenho acesso. Eu não tenho acesso, eu preciso comprar o acesso Corporate Lite ou Corporate para ter acesso. E, caraca, 12 mil dólares, obrigado, não vou comprar não, tá? Mas ele está dizendo aqui que tem o acesso aqui para quem quiser ver aqui, quem tiver 12 mil dólares aí sobrando aí, ó. Ah, você está com 12 mil dólares trocado na carteira aí, não sabe o que fazer com esse dinheiro, pode comprar o acesso aqui e ver os navios que estão saindo daqui, né? Mas enfim, o que ele está falando aqui é que mesmo entre petroleiros sancionados, só os sancionados, sem pegar aqueles que não estão sancionados, o Trump vai ter um bocado de trabalho, vai ter um bocado de petroleiro para ele confiscar aí nos próximos dias, vamos aguardar isso daí, né? O governo da Venezuela ordenou que a Marinha faça a escolta dos navios saindo com produtos de petróleo a partir para evitar o bloqueio do Trump. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu tô achando divertidíssimo. Eu quero ver se a Marinha venezuelana vai ter culhão para fazer isso. Vai ser divertido pra caramba. E o Maduro pediu ajuda para o exército colombiano para juntar forças com a Venezuela e se defender contra os Estados Unidos e não sei o que lá. E eu não duvido nada, tá? Que o Gustavo Petro adoraria fazer isso. Aliás, o Lula também. Se ele pedir pro Lula, o Lula, nossa, é isso, vamos juntar para disputar contra os Estados Unidos, que lindo. Mas não vai ter coragem. Duvido que a Marinha colombiana entre nessa, né? Você sabe que o Gustavo Petro já está numa situação muito ruim lá na Colômbia, então não acho que ele vai ajudar o Maduro a essa altura do campeonato. Não que ele não queira, ele não tem condições disso, né? Enquanto isso, continuam os aviãozinhos todos ali, aqueles. O Track, não sei o que lá, o Grizzly, os aviãozinhos, estão tudo aqui, ó. Tá tudo aqui os aviãozinhos aqui, ó. Os aviãozinhos aqui, ó. NA, Rhino 21, Grizzly 11, Grizzly 12. Eu já nem faço mais live com esses aviãozinhos, porque eles estão aqui o tempo todo agora. Não sai aqui da costa da Venezuela. Esses dois aqui, ó, estão já. Esses aqui são militares, tá? Eles estão já no espaço aéreo venezuelano aqui, ó. Boeing F-18 Super Hornet, é aquele Boeing com rastreamento para monitoramento, né? Tem os dois aqui e tem outros aqui perto também, o Rhino, que também é a mesma coisa, o Grizzly é o Growler, que é também de interceptação de radar, esse tipo de coisa. Ou seja, os aviões dos Estados Unidos estão o tempo todo aqui já voando aqui nas costas da Venezuela, né? Vamos ver o que acontece. Agora, continua aqui outros aviões, outros voos passando por aqui, né? Na Venezuela, continua tendo voos aqui, ó, de Caracas para Havana, ali na Conviasa, né? Como eu falei, ao contrário do que algumas pessoas estavam falando, não há bloqueio aéreo da Venezuela, há bloqueio naval da Venezuela. Ou, pelo menos, embargo naval da Venezuela, né? Aqui, ó, reportes de que chegou um F-22 Raptor a partir de Langley. Fizeram um voo sobre a Venezuela aqui, mas por enquanto nada, né? Estavam lá, deram a voltinha, depois voltaram, saíram e coisa e tal. De novo, não sabemos o que vai acontecer aqui, né? É lógico, como eu já falei para vocês em outras ocasiões, em havendo algum ataque americano contra a Venezuela, a gente entra imediatamente ao vivo para acompanhar aqui, mas por enquanto parece que não está rolando nada não, tá? E, bom, aqui tem uma lista dos equipamentos de defesa antiaéreo venezuelanos prontos, né? E dá para ver que é realmente bem pouca coisa que tem a Venezuela. Isso daqui os Estados Unidos vai destruir em muito pouco tempo. O domínio aéreo dos americanos, caso os americanos decidam fazer uma operação contra a Venezuela, caso não dê taco no Trump de novo, vai ser uma coisa muito rápida de eliminar isso daqui, né? E uma coisa curiosa, muitos esquerdistas estão reclamando que os Estados Unidos vai bombardear Caracas e não sei o que lá. E o pessoal está lembrando aqui, ó, que a única vez que Caracas foi bombardeada foi no golpe do Hugo Chávez em 1992. Vocês lembram disso, né? O Hugo Chávez ele tentou dar um golpe em 1992 na Venezuela, não conseguiu dar um golpe, mas neste golpe ele bombardeou Caracas com aviões. Chegou a matar 600 pessoas no mesmo dia e ao tentar tomar o poder na Venezuela em 92. Não conseguiu. Aí depois, em 98, o pessoal faz o quê? Vota nele, elege o cara. Eu vou te falar uma coisa, bicho. O pessoal da Venezuela tem um parafuso a menos. Igual o pessoal aqui no Brasil que votou e elegeu o Getúlio Vargas. Depois de Getúlio Vargas dar golpe, votou no Lula. Depois do Lula ter dado golpe lá de comprar o Congresso completamente e coisa e tal, o pessoal vai e vota no Lula. E o pior, ainda vota no Lula dizendo que é contra a ditadura. O Lula, que é um cara que acabou com a democracia no Brasil, que destruiu todo o sistema democrático brasileiro, as instituições com a corrupção,
e o pessoal vai e me vota no Lula. É para falar no idiota? O idiota disse que vai conversar com Trump sobre a crise na Venezuela, se ofereceu para mediar a coisa. Eu espero que Trump não caia nessa lorota. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.